Senhores, boa noite. Diego Souza aqui novamente. Sempre que eu posso, trazendo conteúdos de graça aqui para vocês. Sim, conteúdos gratuitos aqui no YouTube. A única coisa que eu peço para vocês é que, por favor, quem não é inscrito no canal, se inscreva. E se não curtiu, curta. Para você é só um clique. Para mim isso é muito importante porque ajuda a divulgar o nosso canal e ajuda a fortalecer a nossa categoria Bombeiro Civil. Então, antes de mais nada, vamos diferenciar uma coisa, pessoal. O brigadista, ele não é uma função. Já começa por aí. Então, tem que ser uma pessoa treinada, capacitada para agir em situação de emergência, como vocês já conhecem, mas ele não é uma função. Isso já é o primordial. Diferente do bombeiro civil, que é uma função, ele tem uma lei federal, ele tem um CBO, ele tem uma carga horária de treinamento que pode chegar até 574 horas se o seu estado seguir a NBR 16877, porque lembrando que não é todo estado que segue, já falei isso em outro vídeo aqui no canal. Então, olha a diferença grotesca que é. Eu não estou desmerecendo ninguém, estou dizendo que ninguém é melhor do que ninguém, estou dizendo que um é uma função e o outro não é. Vamos começar pelo básico. Muitas pessoas estão desesperadas, dizendo: caramba, Diego, William, Carlos, Fabrício Nogueira, cara, mudou a lei do Bombeiro Civil, mudou. Pera aí, pessoal. Existe uma diferença. Existe uma lei, que ela pode ser federal, pode ser municipal, pode ser estadual, e também existe um projeto de lei. O que aconteceu? Realmente foi lançado um projeto de lei, com o número 2498 de 2020, foi pelo Nery Geller, não sei se é assim que se pronuncia, pelo PP de Mato Grosso. E também um outro projeto que eu acho que é mais conhecido, que é o 3624 de 2020, pelo deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. O que eles estão alegando com isso? Qual é a intenção deles com esse projeto de lei? Alterar a Lei 11.901 de 2009. Pô, Diego, como assim? Eles dizem que vão manter os mesmos direitos do bombeiro civil, não vão mexer em absolutamente nada. A única coisa que eles querem mudar é a nomenclatura. Qual a justificativa deles? Eles estão alegando que tem muita confusão, que as pessoas, os leigos, a população não consegue diferenciar o bombeiro civil do bombeiro militar. Porém, lembrando que nós temos bombeiro civil, bombeiro militar, bombeiro voluntário, salva-vidas, guarda-vidas e por aí vai. Tem as diferenças de CBOs, isso é aquilo que a gente já conversou em outros vídeos, mas que a população que é leiga no assunto não está conseguindo diferenciar. Essa é a preocupação deles. Poxa, Diego, mas seja sincero, isso afetaria a nossa categoria de algum jeito? O que você acha? Sinceramente, eu acho que é um risco de afetar sim. Para começar, sem o nome bombeiro, talvez a gente corra o risco de perder os 30% de periculosidade, sim. Outro detalhe, como a lei não permite que ninguém seja rebaixado na CLT, o que pode acontecer? Ter uma demissão em massa de vários bombeiros civis de várias regiões do Brasil, para depois serem recontratados, não precisa ser na mesma empresa, pode ser em outra, como brigadista particular. Corre-se isso? Claro que corre. Mas calma que não é bem assim que acontece. Não é qualquer pessoa que simplesmente lança um projeto de lei, dependendo do seu cargo, ele simplesmente aceita. Calma, pessoal. Primeira coisa, tem apresentação do projeto de lei. Depois passa por comissão interna. Passando por isso, ainda tem a votação, que geralmente é muito decisivo nessa parte, nesse detalhe. Depois passa pela Câmara dos Deputados, do Senado. Depois passa pelo Presidente da República. Aí sim chegamos numa finalização. Lembrando, ele pode ser aprovado, ele pode ser reprovado ou ele pode voltar para análise. Até agora falamos exatamente o que está na lei. Agora eu vou dar minha opinião. Então, se você não quer ouvir ou se você não curte minha opinião, já pode fechar o vídeo aqui agora. Primeiramente, quero deixar bem claro que eu não sou a favor dessa mudança, não sou. Sinceramente, eu trabalharia muito bem com brigadista particular, com prevencionista particular, só prevencionista, a nomenclatura que quisessem dar, contanto que garantisse os nossos direitos. Mesmo assim, eu não sou a favor, porque eu acho que nós temos muito, mas muito mais coisas importantes para nos preocuparmos no nosso país, de verdade, do que isso. Tem muita coisa errada por aí, e, infelizmente, os nossos órgãos públicos e algumas outras pessoas, sejam militares ou civis, acabam se preocupando com coisas na boa, desnecessárias. Por outro lado, eu compreendo, de certa forma, o motivo que estão querendo fazer isso. Vou até beber um pouco de água aqui, porque nesse caso, vai a boteira da verdade. Sabe por quê? Quem mais é afetado por isso? O bombeiro civil. Quem mais reclama disso? O bombeiro civil. Quem realmente não quer que isso aconteça? O bombeiro civil. Quem é o grande culpado por isso? A sua grande maioria, o bombeiro civil, sim. Não tem como negar que a origem do bombeiro civil veio muito do bombeiro militar. Mas se você parar para pesquisar agora a origem do bombeiro militar ou só a origem do bombeiro, você vai ver o quê? Que é muito antigo. Conforme você for pesquisando toda a história, você vai perceber o quê? O bombeiro militar sempre preservou, sempre respeitou muito a sua profissão. Só que, querendo ou não, não querendo generalizar, mas o bombeiro civil muitas vezes manchou a imagem do bombeiro no contexto geral. Bombeiro. Como? Cometendo atentado ao pudor, uma saída de emergência.
O vídeo que mais bombou entre 2015 e 2016 em todos os grupos de WhatsApp de bombeiro civil. Bombeiro civil desfilando em shopping para atender uma situação de emergência. Bombeiro civil recém-formado dançando numa festa onde ele foi contratado para trabalhar. Ele estava se acabando de dançar. Bombeiro civil falando besteira em treinamentos, ou pior, em eventos onde estavam vários bombeiros civis, vários bombeiros militares só falando besteira, aquela famosa briga de ego, e pior, briga de ego sem nem ter conhecimento. E como eu já falei para vocês aqui no canal, eu mesmo conheci a profissão de bombeiro civil da pior maneira possível. Eu conheci 2 bombeiros civis num show do Charlie Brown Jr., cada um com uma garota no braço, fumando cigarro e bebendo energético. Ainda me deram o cartãozinho de uma escola falando, seja bombeiro civil que aqui você tem desconto. Olha isso, pessoal, olha o quanto o bombeiro civil já queimou a nossa profissão. Só que você não está queimando só a profissão de bombeiro civil, você está queimando a profissão de bombeiro num contexto geral. Pessoal, eu queria falar com vocês, lembrando que nem de política eu gosto, mas eu senti que eu tinha necessidade de trazer esse assunto aqui para o canal. Eu mesmo há 7 anos não acompanhava muito o sindicato dos bombeiros, porque eu estava pelos sindicatos portuários, mas eu tinha que trazer isso para vocês, porque a minha intenção, como eu digo aqui no começo do canal, é trazer vocês para a realidade do bombeiro civil. Se gosta do conteúdo, por favor, curta, se não é inscrito no canal, dê uma chance. Agora, vocês me dão licença, tem que levar essa coisa na escola, tem que lavar a louça, tem que aspirar a casa e tem que ir no mercado. Forte abraço para vocês, de coração.